Olá, eu sou a Priscila e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje é mais um vídeo da minha série de vídeos do Desafio 365 e hoje eu vou falar um pouco sobre por que eu me mudei. Essa é uma resposta à pergunta da Cristiane Rocha e eu gostaria de explicar um pouco, conversar com você sobre isso, mas antes eu gostaria de fazer um convite muito especial para que você vá até a Amazon conhecer o meu livro. Esse é o meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal. Esse livro eu escrevi depois de ler o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Neste livro tem alguns dos princípios que ele fala no livro ali, alguns deles que eu já experimentei, já utilizei e que me ajudou muito sobre na influência positiva de pessoas. Então, se você quer saber mais, eu vou deixar o link abaixo desse vídeo para que você vá conhecer o meu livro. Então, a Cristiane Rocha, ela é minha amiga, ela é fundadora do projeto Evas Empreendedoras. É um projeto lindo que ajuda mulheres empreendedoras a serem mais confiantes, a ter uma autoestima mais elevada. Ela faz isso através de um grupo que ela tem reuniões, não sei dizer se é semanais ou mensais, eram presenciais, mas agora acho que é online, e que ela fala sobre técnicas de coach para que melhore a autoestima das mulheres, melhore a sua autoconfiança, para que elas utilizem isso no empreendedorismo. Então, excelente projeto. Eu vou deixar a página do Facebook dela aqui abaixo do vídeo e o Instagram para que você conheça mais sobre o trabalho da Cristiane. Então, Cris, exatamente porque eu me mudei. Eu me mudei aqui para essa casa, que é assim, um bairro mais afastado, é numa cidade menor, né, a cidade de Arujá, e que aparentemente é um lugar mais isolado, vamos assim dizer, e que aparentemente eu tô perdendo em sentido de estrutura, né, estrutura assim de cidade, com a casa anterior que eu morava. Para quem não sabe, eu morava num bairro de São Paulo, na Zona Norte, e que era um bairro muito bom, mas a casa não era minha. Era uma casa emprestada, então eu me sentia meio que presa naquela casa, sabe? Eu não sentia que era meu território. Eu não sentia que eu podia ter liberdade de fazer o que eu queria. Então, se eu quisesse mudar a cor das paredes, por exemplo, ou mudar a decoração, eu tinha que pedir permissão. E isso me ajudava muito. Sem falar que o espaço físico era muito menor do que é aqui agora. Então, embora tinha uma estrutura em sentido de ônibus, de metrô, em sentido de comércios próximos, era melhor isso, mas o ambiente em si da minha casa, eu não sentia essa liberdade. Então eu me mudei justamente para ter essa liberdade, para ter essa liberdade de poder fazer o que eu quisesse na casa, de poder mudar, de poder aumentar ou de diminuir, sem ter que passar por toda uma auditoria para fazer isso, né? Eu comprei esse terreno onde eu moro quando eu namorava ainda, então foi há mais ou menos 17 anos atrás. E quando eu comprei, eu com meu marido, que era namorado na época, resolvemos comprar esse terreno. Nós resolvemos comprar por causa da parte da natureza, né? Aqui tem muita natureza. Inclusive, aqui eu fico muito próximo dos passarinhos, dos cachorros também, né? Mas aqui tem macaquinho, aqui tem esquilo, aqui tem muitas árvores. Realmente o ar aqui é mais puro e até a comida, assim, é muito mais gostosa. No supermercado, nos hortifruti, assim, parece que é muito mais fresquinha. Então nós fizemos a opção de comprar esse terreno justamente por causa da natureza. Só que conforme foi acontecendo as coisas, a gente não construiu logo em seguida, né? Até porque a gente tava pagando o terreno, e aí para construir e pagar o terreno é mais difícil. E aí quando finalmente nós construímos a casa, que se eu não me engano foi há uns 8 anos atrás, eu tinha acabado de ser promovida de um cargo, né, de uma empresa. Eu trabalhava com telemarketing, e aí eu fui promovida para supervisora. E aí era uma grande oportunidade de eu desenvolver e aprender sobre liderança. E foi muito bom. Eu passei muitas coisas ruins nessa empresa, no sentido de coisas desafiadoras, eu tive que aprender muito. Mas também eu adquiri uma experiência que eu não teria adquirido se eu não estivesse lá. E por conta da logística, eu achei melhor não mudar de casa
para que lá ficasse mais próximo, né? Lá como eu falei, né? Tinha mais ônibus, tinha mais metrô, então era mais fácil de eu chegar até lá. E eu achei que eu fosse ficar muito cansada se eu mudasse para cá. E aí, naquele momento, eu resolvi não mudar. Depois, quando eu saí daquela empresa, eu tinha alugado essa casa, e que já era uma casa, né? Eu tinha alugado essa casa com um inquilino que era muitíssimo bom, assim, que cuidava muito bem da casa, não atrasava os aluguéis, eram super gentis, até convidava a gente para vir para cá. Então eu preferi deixar os inquilinos aqui, porque eles realmente eram pessoas muito boas. E aí o tempo foi passando, até que em 2017 eu estava trabalhando numa outra empresa lá em São Paulo que eu gostava muito. Era uma empresa terceirizada, mas era uma empresa muito boa. Então eu trabalhava na empresa dentro de uma outra empresa, que era uma empresa melhor ainda. Então eu tinha também um cargo que já não era mais um cargo de liderança, mas era um cargo que me tinha muita liberdade. Eu podia trabalhar com fone de ouvido todo o tempo. Então foi a época que eu mais aprendi a ouvir audiolivros, a ouvir palestras do Dr. Laí Ribeiro. Então, em matéria de desenvolvimento pessoal, me agregou muito trabalhar nessa empresa. E aí eu resolvi continuar lá onde eu estava e não me mudar para cá. Só que no meio de 2017, essa empresa fechou. E ela fechou e sumiu mesmo. Eu tive até que, infelizmente, colocar um processo para poder dar baixa na carteira. Não era nem porque eu não gostava da empresa, nada disso, mas era porque ela simplesmente sumiu e aí nem deu baixa na minha carteira, para eu arrumar outro emprego. Mas aí deu certo de um inquilino que estava aqui nessa casa, ele também arrumar uma outra casa que era muito boa para ele. Então ia ser bom tanto para ele quanto para nós. E aí eu resolvi mudar. E aí quando eu resolvi mudar, eu lembrei de tudo aquilo que eu queria, essa liberdade de poder mandar na minha casa, mandar nas cores das paredes, de poder ter uma horta, de poder ter um jardim, de poder ter mais espaço para brincar com as crianças. E realmente tudo aconteceram de uma forma muito harmoniosa. Eu sempre falo, né, que as pessoas citam, né, que desgraça pouca é bobagem. Quando vem uma desgraça, sempre vem outra. E na questão de coisas boas também é assim. Quando vem uma coisa boa, vem outras junto com elas, e aí fica uma avalanche de coisas boas. Então quando eu me mudei pra cá já era bom, por toda essa natureza. E também pelo espaço, né, que eu tinha um quarto só para as crianças, lá onde eu morava era um quarto só. Mas aí deu certo de eu reformar, aumentar essa casa. Então agora as crianças cada um tem um quarto. E realmente a minha casa é minha cara. Então eu me mudei justamente para essa liberdade, para poder ter algo para chamar realmente de meu e algo que eu ficasse mais próximo da natureza. Mas aqui, justamente por eu ficar mais próximo da natureza, eu tenho mais tempo de fazer essas análises reflexivas, né? De ficar na rede, ali pensando e refletindo sobre a minha vida. E eu percebi que essa questão que a gente tem, essa necessidade de liberdade, de ter o nosso espaço, né? De poder fazer o que a gente tem desejo, de mudar as cores das paredes, essas coisas. Isso tem muito a ver com a nossa autoestima. Então, se a nossa autoestima e a nossa autoconfiança é alta, a gente vai se sentir livre em qualquer lugar que a gente esteja. Mesmo que fisicamente a gente esteja num lugar muito limitado. O que limita de verdade onde a gente está, o que limita as nossas ideias, o que limita o que a gente pode falar, o que a gente tem medo de falar, são as nossas crenças, o que a gente acredita na nossa cabeça. Então, isso limita muito a gente e aprisiona a gente numa prisão invisível. Então eu te convido a refletir também. Será que você talvez não tenha essa necessidade, eu preciso mudar, eu preciso ir para outro país, eu preciso ir para outro lugar, eu preciso me sentir livre, porque na verdade você está com a autoestima baixa, porque na verdade você está se colocando numa prisão, num lugar limitado, e que na verdade o que está limitando são as suas ideias, são as suas crenças. Reflita isso aí. Eu fiz essa reflexão e eu percebi que realmente eu estava limitada de acordo com as minhas ideias. E hoje eu consigo ser muito mais livre, não porque eu estou na minha casa própria, mas porque eu tenho essa análise, percebo mais as coisas, eu controlo mais meus pensamentos e assim eu tenho muito mais liberdade de ser quem realmente eu quero ser.
Então, Cris, eu espero ter respondido por que eu me mudei, mas respondido também principalmente como está sendo a minha mudança no sentido de me sentir mais livre, e realmente eu estou muito, muito feliz. E eu desejo toda essa felicidade que eu estou sentindo para você e para todos vocês aí que estão me assistindo. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.